Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Mário Mancuso, eu não sou pastor, sou recém-convertido, me converti no dia 27 de janeiro de 2019 e estou aqui hoje para estar apresentando para vocês um vídeo, para estar falando um pouquinho, a gente está fazendo uma reflexão, né? A respeito do Halloween. Não exatamente do Halloween, acho que tem muitos vídeos aí que a gente já vê, pessoas que falam muito melhor do que eu, conhecem a história do Halloween, conhecem as implicações do Halloween, né? Mas o vídeo que eu tô querendo trazer hoje para vocês é justamente para a gente estar pensando sobre mundanidades, né? Mundanidades, ou seja, coisas que vêm do mundo, coisas que são do mundo. Como é a relação entre você ser cristão e você estar no mundo? Eu começo o nosso vídeo citando um versículo muito famoso da primeira carta de Coríntios, né, capítulo 10, versículo 23, né, escrito por Paulo ao povo de Corinto, que é aquele versículo que todo mundo conhece, no qual ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Né? Então, o que quer dizer esse versículo? Por que eu escolhi começar por ele? Né? Primeiro, vamos entender um pouquinho esse contexto. Essa primeira carta aos Coríntios, né, ela foi escrita cerca de 20 anos após a morte de Jesus, quando Paulo já tinha se convertido, já tinha se tornado um apóstolo. Paulo foi um dos maiores apóstolos da igreja cristã, um dos maiores apóstolos de Cristo, né? E ele percorreu muito a região do Mediterrâneo, a região sul da Itália, da Grécia, né? E Corinto, ele era uma cidade próxima a Atenas e era considerada uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga naquele tempo, né? E o objetivo dessa carta era dar instruções ao povo de Corinto, tirar dúvidas sobre a correta conduta cristã, ou seja, como eles agirem corretamente uma vez convertidos ao cristianismo, ou seja, aos ensinamentos de Jesus Cristo, ao evangelho de Jesus Cristo, que já era bem conhecido no mundo antigo naquela época, né? Naquela época em Corinto estava havendo muitas desavenças entre os cristãos da igreja de Corinto. Havia muita disputa, muita celeuma, muitas brigas, né? Brigas que até eram levadas a instâncias superiores daquele tempo. Eles também se relacionavam muito com pessoas de fora da igreja e não tinha certeza de como está se relacionando desse jeito ou não. Então, se a gente for ver o contexto da primeira carta de Coríntios, né, ela é muito próximo com o que a gente tem hoje no mundo moderno, né, com o contexto dos dias atuais, nos quais também a gente convive com muitas pessoas fora da crença cristã, fora da igreja, e a gente não sabe exatamente como se portar, como está agindo, né? O que seriam essas coisas, né? Como que seria agir como a igreja de Corinto? O que seriam essas coisas do mundo, né? Que a gente fica naquele limite entre isso pode ou isso não pode? Bom, essas são coisas que são comuns no dia a dia e nem por isso, né? Como Paulo fala, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me são lícitas, me convém, né? Ou melhor, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, como diz o versículo de Paulo. O que ele quer dizer? Que são coisas que estão de acordo com a lei, estão de acordo com aquilo que é permitido na sociedade dos homens, na sociedade carnal, na sociedade fora de um modo de ser cristão, na sociedade comum, mas que não convém a um cristão. Tá andando na rua, passar uma menina e você fala, nossa, aquela menina lá, pô, ficar olhando, não se importar se ela é casada, se você é casado ou casada. Jogos de azar, jogos de várias formas. A lascívia, que é o comportamento sensualizado, sexualizado, né? O ateísmo, que é você dizer que Deus não existe, você excluir Deus de todas as coisas, né? Você colocar Deus como um personagem menor, como uma superstição.
culto a outros deuses, simpatias, superstições, badulaques, amuletos e todas essas coisas. A usura, que é a cobrança de juros, a ganância. Coisas como a promiscuidade, como você sair com um monte de gente, né? E outras coisas tantas, né? Como o carnaval, por exemplo, o carnaval, toda aquela bagunça que existe no carnaval, tantas outras coisas que desagradam a Deus, mas que não estão contra a lei dos homens. Você não está infringindo nenhuma lei, né? Mas elas desagradam a Deus. No caso do Halloween, a gente está falando de uma festa e eu estou usando aqui o Halloween como exemplo, tá? Não estou usando o Halloween como a fonte de todos os males. Eu acho que o Halloween ele é um exemplo. O Halloween ele é uma festa de origem celta, né? Na antiguidade, mais ou menos com origens na mesma época que Cristo nasceu, né? Há uns 2000 anos atrás. E ela é uma data relacionada com uma crença pagã. Os celtas ele era um povo pagão, ou seja, um povo não cristão, não ligado ao Deus dos hebreus, não, assim, não tinha contato. E uma coisa importante é o seguinte, que eu quero deixar anotado aqui. Toda a origem do homem vem de Deus, vem de Adão e Eva. E daí ele se ramificou e se espalhou pelo mundo. E durante essas ramificações, ele foi se separando de Deus, foi se perdendo, foi se esvaziando da crença em Deus, né? E foi criando outras divindades que eram representadas pelas árvores, pelo trovão, pela chuva e por animais e isso e aquele outro. Então, o homem ele foi criando ao longo de sua história outras divindades. Então a gente tem um povo celta, né, que tinha diversas divindades, era um povo pagão fora da crença em Deus, né? Claro, nunca ouviram falar de Moisés, Davi, Abraão, etc. Eles tinham uma crença que numa noite no ano, eu acho que era no equinócio era uma noite a ver com o começo do inverno, alguma coisa assim, agora eu não me recordo, eu esqueci de anotar na minha colinha, não me recordo, né? Os mortos, eles retornariam do túmulo, eles retornariam do além-vida, para roubar o corpo dos vivos, para eles poderem voltar a viver. Essa é a crença do Halloween. Para evitar isso, então as pessoas elas faziam o seguinte, elas deixavam enfeites sinistros, enfeites macabros, como por exemplo as abóboras, porque abóbora, porque era o que tinha lá, se fossem peras, se fosse abacaxi, se fossem cocos, com caras, com luzes, para afugentar os espíritos. Eles também se vestiam de monstros para assustar os espíritos. Mas caso os espíritos ainda assim ficassem por lá, eles deixavam doces, alimentos, né, alimentos gostosos, não necessariamente doces, né, mas alimentos saborosos para satisfazer os espíritos e eles se apaziguarem e falar assim, a gente não encontrou nenhum corpo, mas pelo menos viemos aqui, enchemos a pança e vamos voltar para o túmulo. Então é uma crença bastante sinistra. Com o passar dos anos, o Halloween ele foi apropriado pela igreja satanista e isso tornou um sentido ainda mais macabro. É claro que hoje a gente não tem mais essa vertente, essa visão e essa coisa macabra do Halloween, né? Esse relacionamento com os mortos, que os mortos vão voltar, ninguém mais acredita nisso, né? Graças a Deus a gente chegou já num grau de compreensão que a gente sabe que isso não existe, que isso não é possível, que isso não condiz com a verdade. Mas nem por isso é uma festa inocente. Primeiro, o Halloween ele tem uma origem fora de Deus. Ponto. Tá? Ele tem uma origem num acontecimento sinistro, em algo maligno. Os mortos voltarem da sepultura para possuir o corpo dos vivos não é uma coisa boa de forma nenhuma. Segundo, ele reverencia e enaltece o maligno, o macabro e sim o satânico. E terceiro, a quantidade de versículos bíblicos que a gente tem que proíbem, que repudiam costumes e festas pagãs, qualquer tipo de idolatria, qualquer tipo de reverência, qualquer tipo de culto fora de Deus é inúmera. E o Halloween sim é uma festa que ela reverencia
E ela traz uma forma de idolatria. A idolatria não é necessariamente você adorar, mas é você acreditar, você dar poder para algo que não é Deus. Ela não é uma festa inocente. E aí a gente volta para a questão das mundanidades, né? Onde eu acredito que o problema ele é muito maior do que a gente falar do Halloween, porque a gente tem diversas outras festas, diversos outros costumes, diversas outras coisas. Eu queria trazer aqui uma passagem da primeira carta a João, né? Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, esse versículo, ele resume bem qual é a ideia de todo esse vídeo. Ou você se volta para viver pelo mundo, você se volta para agradar ao mundo, para usufruir, para fazer parte do mundo, ou você se volta para Jesus Cristo, para Deus. Só que assim, os homens eles são todos iguais. Não existe um homem melhor do que o outro. Não existe um homem mais forte. Todos nós nascemos nus, sem dente, careca, e todos nós, quando morremos, vamos para o mesmo lugar, a sepultura. Tá? Não estou dizendo do espírito que vai para a graça ou vai para a perdição. Estou dizendo da carne. Mas Deus ele é único. Deus é um só. Deus é todo poderoso. Deus é o Senhor e o Criador de tudo. Tudo, 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 tudo. Cada coisa que existe, ela existe porque Deus criou. Ponto. Se a gente está vivendo para o mundo, estamos vivendo para a carne, estamos vivendo para agradar ao homem, para agradar à sociedade, para agradar ao mundo, estamos vivendo até o chamado politicamente correto, a gente pode estar vivendo, e muito provavelmente estamos vivendo, longe de Cristo. Ou seja, estamos vivendo em pecado. Não se trata de liberdade de crença ou de ação, mas se trata de uma relativização da moral, no sentido de encontrar um subterfúgio, de encontrar um meio para a gente justificar os nossos próprios comportamentos, nossas próprias crenças e nossos próprios desejos. Deixar de fazer como Jesus Cristo faria e você se justificar. Você dá uma justificativa, você dá um motivo por algo no mundo. Ah, ninguém faz, então também não faço. Para que eu vou fazer se o outro lá não faz? Muitas vezes a gente pensa que a gente não está ofendendo a Deus porque a gente não está fazendo nada de errado pecaminoso, mas nós estamos fazendo, nós estamos ofendendo a Deus de diversas formas, em diversos momentos. E a armadilha do diabo, a armadilha do inimigo é justamente essa: fazer o errado parecer correto. Preste bem atenção nessa frase: fazer o errado parecer correto. Assim, citando o último versículo antes do nosso final, como disse Paulo: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Isso é um trecho da segunda carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Então esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam, né? Se inscreva aqui no meu canal, bote o seu joinha que isso ajuda muito. Aperte aqui o sininho para você receber notificações. E deixe também na mensagem sugestões de pautas, dúvidas. Muito obrigado, fiquem com a paz de Deus, que a paz de Deus, nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo e o Espírito Santo sejam sempre com vocês. Até breve.